Namastê. Então, mais um domingo com muitos méritos, porque o trabalho foi muito bonito, o trabalho do Cura Quântica dos 2021. Como ele já tem uma estrutura, esse nome também já está patenteado, já está inscrito, apostila e tal, a gente resolveu não mudar. Então, por isso que nós vamos chamar 2021 para saber que é um patamar muito mais alto. Mas eu vim aqui conversar com vocês sobre algo bastante sério, que a Tassi esteve conversando comigo sobre um tal de cancelamento. Eu falei, o que é isto? Então, é muito triste quando a gente sabe de uma notícia destas, e eu gostaria muito de conversar com vocês. Inclusive, a gente fez um vídeo durante a semana e postou sobre as diferenças, né? Eu sou mãe, me sinto mãe, sou mãe da Fernanda, me sinto mãe espiritual de todos os meus alunos, não mestra, mãe. Qual é a diferença? Uma mãe não faz um cancelamento. Mesmo que ela ache que os filhos estão deixando de aprender aquilo que ela está ensinando. Porque eu, como mãe, e eu me sinto mãe desde 1990, quando eu comecei a passar os meus ensinamentos e fui aprendendo e fui dizendo, olha, não é bem assim, descobri mais uma partezinha do aprendizado. Não significa que aquilo que eu estava informando foi errado, para que vocês olhem para o aprendizado de alguém que está na mídia e vá lá e cancele ele, porque ele não disse exatamente a mesma coisa que o outro disse. É muito importante vocês aprenderem isso. O aprendizado vai por etapas. Então, como é que eu vou aprender a me empoderar, que é o segundo passo depois da vitimização? Primeiro eu sou a vítima, aquela que preciso que alguém me tire do meu buraco e me salve. Essas eu já sou alérgica e vocês sabem que eu não vou de jeito nenhum fazer um papel de salvador. Eu já fiz esse papel de salvador. Eu já aprendi que isso não leva a nada. As pessoas não conseguem crescer se eu sou a salvadora, aquela empoderada maravilhosa, e eu vou arrancar vocês do buraco de vocês. Sem que vocês aprendam nada, vocês não vão conseguir sair desse buraco. Vocês podem até dar uma volta de um meio ano fora do buraco, mas vocês não compreenderam como foi que vocês saíram do buraco. O buraco tá ali, tem até uma história, eu acho que budista, que eu cruzei uma rua, sempre cruzava uma rua, vou contar mais ou menos do que eu me lembro. E aí existia um buraco, e aí eu caía no buraco. No dia seguinte eu passava pelo buraco e caía no buraco. E depois de muitas vezes cair no buraco e parecia que aquele buraco estava cada vez mais profundo, eu consegui ter um aprendizado. O buraco estava ali. E não significava que eu precisava cair naquele buraco. E aí eu olhei para o buraco no primeiro momento e dei a volta. Então, infelizmente, o ser humano não aprende com a experiência do outro. Ele aprende caindo no seu buraco. Diversas vezes,
até que você pare e diga assim, eu posso escolher. Aliás, hoje eu trabalhei com uma associada aqui, com uma coisa parecida com isso. E ela me disse, não, mas aí o meu corpo disse sim para uma situação. Ela estava, vou tomar a liberdade de contar para vocês, eu não vou dizer o nome dela, mas quando ela vai assistir, porque ela assiste, ela vai saber que é ela. Ela me disse, mas o meu corpo disse sim para o contrato com o pedreiro, embora o pedreiro chegasse mancando, ele estava de máscara, mas ele fumava sem parar e ele estava com cheiro de cachaça. E o meu corpo disse sim. O corpo dela disse sim, porque ele estava acostumado a cair naquele buraco. Ele estava acostumado a resolver uma desgraça porque não foi alinhado, porque os sinais estavam dizendo como que esse cara com essa qualidade de energia vai fazer alguma coisa que preste. Ah, mas meu corpo disse sim. O seu corpo disse sim porque você não tinha aprendido. Você precisava cair no buraco, cair no buraco, cair no buraco para entender que o próximo sinal que chegar de um próximo pedreiro, você diga assim, eu não preciso mais disso. Tá? E esse é o buraco. Então, quando vocês cancelam alguém, vocês condenam e excluem esse alguém. Esse alguém tá ali, botando e dando cara a tapa nas mídias e tentando ajudar cada um de vocês. Mas aonde é que ele está com o aprendizado dele? Ele ainda está com o aprendizado dele sendo o salvador? Ok, tem muitas pessoas que ainda estão com os seus buracos procurando um salvador. E não é errado, mas para que você possa se empoderar, você vai ter que deixar, você vai ter que compreender que o Salvador está dentro de você, que a cura está dentro de você e que nós só somos facilitadores. Quando eu coloco um movimento essencial do campo mórfico e eu baixo, eu sou um facilitador, mas vai depender do amor que você tem, do quando você entende que tudo precisa ser incluído, que a responsabilidade é sua por aquele emaranhado que você alimentou, atraiu o pedreiro bêbado e alcoólatra para estar ali fazendo uma coisa, porque você vai cair sim no mesmo buraco, porque foi você que atraiu, porque você gosta disto. Então, foi você que foi procurar na mídia aquela pessoa que passou tal coisa e só porque você não concorda ou não compreende qual é a etapa que ela tá e o que ela tá falando, você vai lá e, como é, Tassiane? Cancela. Então, isso é a maior das exclusões. Então, quando eu cancelo o nosso presidente, seja ele quem seja, a maioria votou nele. Nós precisávamos deste presidente do jeitinho que ele é. Como a minha amiga precisava do pedreiro bêbado para se dar conta que ela pode escolher diferente. Tá? E escolher diferente não significa que eu vou escolher o formato antigo. Eu posso escolher diferente, significa eu posso ter um novo aprendizado. E quando eu chego lá num canal ou numa mídia, se eu não concordo com isso, eu posso simplesmente me dirigir, eu não preciso matar aquela pessoa, cancelar ou excluir, ou aniquilá-la, porque ela não diz aquilo que eu quero ouvir. Eu não quero mais o marido que eu pedi a Deus e que eu enchi a paciência de Deus para trazer um homem para minha vida. E aí ele não tá de cavalo branco, ele não tem 2 metros de altura nem olho azul, então eu vou matar ele porque ele não faz aquilo que eu quero.
é isso que significa cancelar, tá? Então você comete uma baita de uma exclusão. Vamos lá. O processo é, se eu estou na vitimização, eu vou achar um salvador. Eu atraio esse salvador. Seja ele um bêbado, seja ele um invasivo, seja ele o que for. Eu vou atrair. Ele vai fazer o melhor dele. Ah, mas se ele não me salvou, então eu vou lá e vou cancelá-lo. Salvação está dentro de vocês, é isso que eu digo para vocês. Vocês precisam saber que está aqui dentro e que nós somos facilitadores e não salvadores. Você pode passar a sua encarnação inteirinha sendo salva milhares de vezes, mas essa salvação genuína está dentro de você, quando você descobre, quando você entende que aquele cara chato, ele tá te passando alguma coisa, e se você tiver amorosidade suficiente para incluí-lo no coração, seja ele a pandemia, seja ele o monstro da história, seja o que seja, ele está na sua frente, ele precisa ser amado. Amado, respeitado, honrado, e só assim você consegue dar o próximo passo. Então, digo para vocês que das piores coisas que um ser humano pode fazer é excluir. Isto eu não quero para mim! Não dá certo, gente, não dá certo. Mas não é por causa disso que eu, Isabel, que sei que aprendi com duras penas, porque até mesmo esse lugar lindo, maravilhoso que nós vivemos, tinha um registro de índios violentos que foram aniquilados aqui e que juraram que ninguém permaneceria aqui. Então, todo este aprendizado que aqueles que escolheram estar aqui no Florescer tiveram que aprender, incluindo, tornando eles, respeitando eles como aqueles que já tinham existido nessa terra, me trouxe esse aprendizado lindo para a minha vida. Que hoje eu compreendo que existe uma história na Terra, que existe etapas do aprendizado. Eu cheguei aqui, eu lidava com eles tentando excluí-los, mandando eles para outros lugares, dizendo que eu ia permanecer aqui. Eu estava guerreando, assim como o nosso sistema imunológico age guerreando os invasores que vêm para nós. E mesmo que esses invasores venham e eu digo, sai daí, em algum momento quântico ele vai voltar. Porque eu não estou incluindo, eu não estou respeitando. Então, por mais que eu fizesse trabalho, e eu sou poderosa beça, eu sei do poder que eu tenho, e se precisar abrir uma montanha para passar pelo mar, eu vou abrir essa montanha, eles voltavam e eu falei, não é assim. Então, depois da vítima, veio o poder e eu preciso me empoderar. Eu preciso aprender a dizer, sai daí. É uma etapa. Eu não permito, eu não quero. E depois, a próxima etapa, a gente se rende. E essa pandemia veio para a gente aprender a se render. Nós não temos controle de nada. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nem se eu vou pegar, nem se eu estou morta, se eu estou viva. Nada. Eu não tenho controle nenhum. Eu não tenho livre-arbítrio nenhum. Isso é uma piada que estão nos contando. Então, como é que eu vou lá e deleto alguém e aniquilo alguém? Esse alguém está me ensinando algo. Cada coisa que está passando pela nossa vida está nos ensinando algo.
A, a fala que eu fiz com as minhas duas filhas, uma de sangue e a outra espiritual, que é como eu considero você, que está aí o tempo inteiro me seguindo, os meus filhos, eles têm o direito, eu não sei em que etapa cada um tá. Então, eu valido isso? Não, eu sei que eles vão chegar onde eu estou no momento. Cada um dentro do seu aprendizado, da sua prática de trabalhar com essas etapas do crescimento, e elas trabalham muito bem, essas duas filhas que eu falei, elas dão o seu melhor, elas estão sempre procurando aumentar o campo de energia, esse é o mérito delas, a Tassiane também está sempre procurando estar nessa sintonia, mas isso tem que brotar lá no coração. E quando brota no coração, tudo aquilo que você fez até aquele momento não significa que não valeu. Porque então você não sairia da vítima. E a vítima é a pior matriz que nós temos. É a miséria, o eu não sou capaz, eu não dou conta. Essa pandemia é pior que tem, porque ela te dá um lugar de conforto. É sempre o outro que é responsável pela minha desgraça. Então, eu sou o cocô do cavalo do bandido e eu fico presa lá. Para isso, precisa ter coragem, empoderar-se e dizer, não, isso eu não quero para mim. E aí eu afasto tudo. Até que chega um momento, e isso é maturidade, que você fala, mas esse estalo que dá dentro da gente, essa abertura de coração e essa aceitação, é o que este momento planetário está fazendo conosco. Porque por mais que eu queira controlar que tudo vai dar absolutamente certo, que as pessoas vão chegar e que tudo vai acontecer, não sei nada. Eu tento seguir a regra, as regras práticas colocadas pelo ser humano, mas elas não são as regras cósmicas. E aí aqueles que estavam inscritos há 6 meses atrás num trabalho que já estava fechado, não chega ninguém. Todo mundo tem dor de barriga, dor isso, dor aquilo, porque eles nem se lembram mais porque que eles se inscreveram compulsivamente no trabalho da professora, porque talvez esse trabalho não vá pegar doença. Não é isso, gente. Aí chegam as pessoas exatas, como peças de engrenagem. Do nada, aquele grupo que tinha 20 pessoas se tornou em 11. E aí as outras foram se ajustando. A gente manda alguma coisa? Não, não manda. Então, essa etapa de maturidade é render-se. Deixar que o universo vá te conduzindo e que você vai fazendo o seu melhor sem achar que todos têm que estar nisso. Eu levei muito tempo. Tinham histórias que chegavam para mim que eu dizia assim, eu ainda não compreendo, mas eu vou guardar lá numa caixinha do meu cérebro essa informação, porque eu tenho certeza que quando chegar num determinado momento eu consigo compreender e esse aprendizado se completa dentro de mim. Então, se eu não sou generosa com os outros, como é que eu quero que os outros sejam generosos comigo? Se eu não respeito a etapa que cada um está, como é que eu quero que os outros reconheçam a etapa que eu estou? Se eu não me respeito. Então, se eu me amo, se eu me respeito, se eu faço tudo na vibração do amor, eu consigo ter pessoas que possam um dia pegar esse aprendizado que me custou todos esses anos, desde 1990, para que nessa encarnação ou na próxima encarnação isso possa florescer dentro deles. Então, por gentileza, tenham respeito por aqueles que estão sendo
o mais verdadeiro possível dentro da etapa de cada um, tá? Desentendimentos é constante. A gente ama nosso papai e nossa mamãe dentro de um limite. Se ele não foi bem bonzinho ou se ele me abandonou, eu quero que ele se exploda e depois eu vou compreender que eu tenho que, se eu quero alguém que me respeite e que esteja presente, eu tenho que ir lá curar aquela dor e perdoar meu pai porque ele deu o meu melhor, tá? Então, cada coisa que eu excluo, cada coisa que eu cancelo, eu custei a aprender essa nova, porque o cancelar nem faz parte do meu dicionário. Então, cada vez que eu cancelo, cada vez que eu excluo, eu gero um buraco na minha vida. E aí eu vou ter que cair nesse buraco diversas vezes, até que eu digo, eu posso passar pelo lado e respeitar esse buraco, porque ele me ensinou muito disso. Então, nosso pai, que foi ausente, que não me deu aquilo que eu precisava, me tornou alguém capaz de usar esse poder e de agora poder se render frente à vida e se abrir para a vida, trazer um parceiro completo para mim ou não. Quem sabe o parceiro pode ser ainda aquele cara igual o pedreiro que ela contratou, né? E aí eu vou aprender com ele, ou eu vou dizer, eu não preciso passar mais por isso, muito obrigado, siga o seu caminho, mas eu não vou querer matar ele, porque ele apareceu na minha vida e porque ele é alcoólatra e ele não faz nada que preste. Eu vou honrar ele porque ele me ensinou alguma coisa, assim como meu pai me ensinou. A nossa alma vai trazendo tudo que nós precisamos, até que eu não precise mais disso, até que eu possa escolher, até que eu possa honrar. Eu ainda não tenho o aprendizado de dizer para vocês que eu suportaria ficar do lado de alguém que não flui comigo, que me coloca para baixo. Pode ser que daqui a alguns anos eu tenha esse aprendizado. E aí eu digo para vocês, nossa, que horror, não era para sair. Mas eu digo também, porque vocês sabem que eu digo tudo exatamente como é o meu aprendizado. Eu falo que eu tive uma loteria quando meu ex-marido arrumou um amante e foi embora. Você já conhece essa história e que hoje eu honro muito ela porque ela só apareceu para tirar o meu marido do meu lado. Porque eu não tinha coragem de sair do relacionamento. Até porque minha barriga tá roncando, vocês ouviram, né? Até porque ninguém tinha feito isso na minha família. Fui a primeira a me separar, então era caótica a história. Mas hoje eu olho tudo que eu consegui, tudo que eu sou, eu tenho que honrar a amante que levou o meu ex-marido, que tem uma grande situação degenerativa, que está numa cadeira de roda com um corpo de quase 90 anos ou mais até, porque ele teve um envelhecimento precoce numa distorção de DNA. A gente não entende nada, gente, para julgar, para condenar, para excluir, para romper, para sair falando mal. Nós estamos todos aqui, o barco vai nos levar para o mesmo lugar, de volta para casa, e nós precisamos nos ajudar. O estamos juntos significa, ei, vamos nadar juntos, vamos dar as mãos, vamos pegar a mesma boia, o mesmo rumo. Parem de sair bloqueando as pessoas, excluindo.
abra seu coração, e é assim que eu faço a minha votação. Eu boto a pessoa e abro meu coração para sentir se o meu coração diz sim para isso tudo. Você também não precisa ficar ouvindo todas as mídias, porque depois vocês vêm falar para mim. Vocês não precisam ficar checando se fulana disse tal coisa e o que eu vou dizer, a professora Isabel, vai dizer. Porque tem uma armadilha aí que está acontecendo, que foi por isso que eu botei as duas do meu lado aqui conversando. Essa armadilha é muito séria. Cada um tem uma forma de interpretar o seu caminhar. Cada um está num patamar e num nível de compreensão. E todos caminham para a mesma casa do Pai, de volta. Alguns estão um pouquinho mais na frente, outros estão um pouquinho mais atrás. Outros têm certeza que esse é o único caminho e não é. Contei para vocês que eu fui 5 vezes à Índia e não deu em nada. Eu tive que largar e depois voltar para Sai Baba e ficar com o Sai Baba para materializar toda essa história. Eu estava indo na Índia, na Oneness, e toda vez que eu ia na Oneness, eu dava uma chegadinha no Sai Baba, mas eu queria era a Oneness. E aí eu gastei bastante tempo, bastante dinheiro nisso. Não tem nada errado, eu fui crescendo com as minhas escolhas. Eu fui crescendo com o meu caminhar. Então, vamos nos dar as mãos, vamos ter amorosidade com o nosso crescimento, com o crescimento do outro, e vamos acrescentar, vamos incluir e vamos acolher. Gratidão profunda. Deixo mais uma vez o meu amor, a minha vontade de que a gente consiga chegar de volta com todo o amor com essa nova terra. Beijo no coração de vocês.